Paz do Senhor, queridos irmãos. Hoje mais uma lição da nossa EBD, Escola Bíblica no seu lar. Em tempo de isolamento social, estamos disponibilizando a EBD nas mídias sociais. Vamos falar hoje da lição de número 10, rendendo graças ao Senhor, lição da revista Betel das Assembleias de Deus no Brasil, tá? Quero orar com você. Vamos orar. Deus querido, nós te glorificamos, agradecemos e bendizemos pela tua bondade, benignidade, por ter o privilégio de aprender mais de sua palavra. Nos ensina, fala conosco. Ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Texto áureo, Salmo 118, 1. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. A verdade aplicada, render graças ao Senhor em todo o tempo, é um princípio de vida que caracteriza daquele que está em Cristo. Ou seja, eu ser grato é um princípio de vida se eu sou um cristão. Lembrando que a palavra render graças, ela é vinculada e atrelada na língua portuguesa à palavra gratidão, agradecimento. E toda gratidão e agradecimento é a expressão de um sentimento por algo que eu fui beneficiado. Então eu quero ser recíproco, eu quero expressar reciprocidade por algo que eu recebi de bom. E o que recebemos de bom em Deus? Primeiro, a sua graça. Segundo, a sua misericórdia. Terceiro, a justificação de cruz, tá? Então nós devemos ter essa consciência. Eu não sou grato a Deus tão somente pelo alimento que Ele me provém, pelo trabalho que tenho, pela família que tenho, pela casa que moro, pelo carro que tenho de condução. O meu princípio de gratidão é pela graça, pela misericórdia e pela justificação de cruz, tá? Quais os objetivos dessa lição? Apresentar as características do Salmo 118. Falar sobre a bondade e benignidade de Deus. Mostrar que Cristo é a pedra angular que sustenta a sua igreja, tá? Salmo 118 é a leitura 1, 2 e 5, depois 22, 27, 28 e 29. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para todo sempre. Diga agora a Israel que sua benignidade é para sempre. Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouve e me ouviu e me pôs em um lugar largo. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Deus é o Senhor que nos deu a luz. Atai a vítima da festa com cordas e levai-a até os ângulos do altar. Tu és o meu Deus, eu te louvarei, tu és o meu Deus e eu te exaltarei. Louvai o Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. De forma introdutória, nós devemos entender que o Salmo 118 ele destaca a relevância de exaltarmos o caráter de Deus e confiarmos nele em todo o tempo e testemunharmos os seus maravilhosos feitos. Aqui nos remete a entender que devemos ter gratidão a Deus pela sua bondade, pela sua benignidade, pela sua benevolência, pelo favor imerecido que Ele nos dá. E aqui o salmista ele tem, se você for para o tópico 1, o louvor como resultado de confiança, tá? À guisa de introdução, nós vamos aqui entender que o Salmo do 113 até o 118, ele é o salmo chamado Salmos de Halel ou Halel, né? Que conota também aleluia, que é louvor a Deus, né? Eles eram os hinos, porque o livro dos Salmos é um inário dos judeus, que eram tidos como referência na liturgia hebraica, judia, nos seus cultos, para se cantar nos cultos na sinagoga e nas três grandes festas de peregrinação, a Páscoa, Pentecostes e a festa das cabanas ou das tendas, né?
Em outra oportunidade podemos falar da tipologia dessas festas também, aprendemos muito. Além das festas de dedicação do templo, continuam os salmos de exaltação, atributos a Deus com sua obra salvadora. Primeiro que eles traziam nesses salmos é justamente agradecer a Deus, lembrando do livramento do Egito, lembrando do sustento na peregrinação no deserto, lembrando do cumprimento e entregar as terras como promessa cumprida agora e não só tão somente dita. Então o judeu ele tem esse vínculo de gratidão a Deus. E devemos aprender com isso, devemos ter esse vínculo, esse haléu, durante a nossa peregrinação, de culto em culto, de tempo em tempo, manifestar a nossa gratidão a Deus, porque a bondade de Deus é rica e não tem fim, é inesgotável a fonte de sua misericórdia. O título aqui, segundo a Bíblia, é o estudo de fé. O Salmo 118 não tem nenhum título que apresente uma ocasião histórica para a sua composição, mas acreditamos que ele é, na verdade, encaixado no retorno do cativeiro babilônico. Então, o povo adora a Deus por essa vitória, por essa benevolência de Deus os tirar do cativeiro, em memória, né, disto. O tópico 1 e 3 diz sobre a gratidão. Percebemos que ao longo dos versos compõe o Salmo 118, que o salmista procurou expressar sua gratidão a Deus. A forma da língua portuguesa de se dizer a gratidão, sou grato, temos o costume, de todas as nações do mundo, nós somos a mais forte expressão de expressar a gratidão na língua portuguesa. Porque diz assim, muito obrigado. Eu estou dizendo para quem eu sou grato assim, eu estou obrigado com o Senhor. Eu estou preso numa gratidão a você. Então eu estou obrigado a expressar essa reciprocidade com o meu interlocutor, a quem sou grato, que aqui, dito feito, é propriamente Deus. Então devemos expressar essa gratidão a Deus. Existe a gratidão só do tapinha das costas, dizendo de pessoa para com pessoa. Porém existe a gratidão que ela é expressada, vivida e praticada. Eu expresso com palavras, eu vivo ela longe do meu interlocutor, a qual expresso a minha reciprocidade, e também pratico perto e longe dessa pessoa. E assim tem que ser com Deus, Independente de Deus ser onipresente, Ele nunca está longe de nós, nós devemos ter essa consciência de manifestar essa gratidão ao nosso Senhor. Tópico 2, o caráter de Deus. Atributos do caráter de Deus aqui no Salmo, especificamente, são alguns. Podemos dar mais atributos a Deus na infinita grandeza do que Ele é, Mas aqui no Salmo, especificamente, vamos falar só do que está registrado neste Salmo. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, Aqui o termo grego é akatassume, é A-C-A-T-H-O-S-U-M-E, É o ato de ser generoso e benevolente. Aí o dicionário grego, quando você parte bíblico para entender, é ser generoso com virtude, benevolente, expressando a bondade do Deus bom. Então, é uma forma infinita de se ser bom. E nós não conseguimos mensurar a magnitude, a forma infinita de que Deus é, porque nós somos finitos. Não conseguimos ter uma concepção, uma percepção e mensurar a grandeza da bondade de Deus. Prova disso é que erramos. E Ele nos ama, nos amou na cruz e continua nos amando hoje. Então, a bondade é o mais elevado princípio moral de Deus. Ao qualificá-lo como bom, informamos que nele não há defeitos. Também, ele não é só bom para nós. Essa bondade revela a perfeição do caráter, das atitudes, das práticas de Deus para com tudo e todos. Agora, o tópico 2 e 2. Louvai ao Senhor porque a sua benignidade é para sempre. Benignidade vem do grego cheristotes, Cheristotes, é C-H-R-E-S-T-O-T-E-S na língua portuguesa.
Quer dizer ser gentil, temperado, refinado em conduta, com atos de empatia, tá? Então essa benignidade tem que ter empatia. Eu sou empático com quem eu me relaciono, tenho virtudes boas para liberar para essa pessoa de forma temperada e de forma gentil. Então Deus age assim para conosco e por isso rendemos graças a Ele, né? O salmista em si inicia e termina anunciando porque a sua benignidade é para sempre. Ou seja, inicia o texto e termina o texto falando dessa característica, dessa prerrogativa de ser gentil, temperado e refinado com condutas de empatia. Tá? Prova disso é que Deus mandou Jesus na terra para mostrar a sua virtude de ser gentil conosco e refinado em atitudes de nos salvar na cruz do Calvário. Tem que ter um refinamento. Quando trata de se refinar, irmãos, é igual ouro, né? Ele é forjado a sua pureza no fogo. E o fogo da aflição da cruz é que refinou essa gentileza de Deus para com a humanidade. Tópico 2 e 3. O Senhor é aquele que escuta, irmãos. Nós não vemos Deus. Nós não tocamos Deus. Mas nós falamos e Ele nos escuta. Tem um louvor, né, que fala ter ouvidos e não escutar, ter os olhos e não enxergar. E é bastante interessante, irmãos, porque esses pseudos-deuses da idolatria, eles querem estar no lugar de destaque em altares que o intelecto humano os colocou. Aí Deus se revela totalmente ao contrário. Quando os gregos tentaram em Atenas explicar o Deus de Paulo, né, ali no Areópago, e os epicuristas e estoicistas, duas escolas filosóficas, tentam questionar Paulo, eles tinham elevado no altar e colocado aquele altar assim, ao Deus desconhecido. E Paulo chega, este altar que vocês elevaram é deste Deus, que deu a vida numa cruz, e o Areopagita, o responsável pela corte de ensino filosófico, se entrega ao Deus de Paulo. Então, nós vemos que nós não podemos tocar, não podemos, mas que Deus está nos ouvindo. E que Deus é maravilhoso. E que Deus não está em altar que o homem pode colocar. Deus está expressado o seu amor em desfazer-se do atributo e esvair-se do título de Deus para vir na terra como um homem de cruz, porque na cruz ele ficou acima de todos e daquela cruz ele conquistou a minha e a sua salvação e hoje ele está ressurreto, entronizado num alto e sublime trono. O agir de Deus, Deus age com bondade, benignidade, destacamos o nosso Deus, aquele que escuta e continuamente vemos em outros trechos a profundeza do agir de Deus em prol do ser humano. Aquele que concede a luz. O verso 27 testifica que o Senhor deu luz. Então, nas nossas aflições de trevas, Deus diz na nossa vida, haja luz e tudo fica esclarecido. Ele é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmo 119, 105. Tópico 3 e 2, aquele que dá força. Isso é interessante. A bondade de Deus, ela é linda e ela tem as suas prerrogativas. Primeiro, nós somos gratos a Deus exercendo fé, né? E quando eu remeto força, aquele que dá força, ele é a fonte de força. E Joel 3,10 diz, traga as suas espadas, suas enxadas que eu farei espadas, suas lanças que eu farei, suas foices que eu farei lança. A enxada e a foice está aqui tipificada na nossa fragilidade. Numa guerra não se usaria enxadas ou foices. Então nós não estamos preparados para uma jornada de guerra. Mas nessa ferramenta ele revela a sua força e nos faz enxadas como espadas e foices como lanças. Então é a força que vem dele que nos faz vencer. Encerra-se essa aula dizendo que ele é a pedra angular. Mais uma vez, ele não é só a força, ele não é só a bondade, ele não é só o amor, mas ele é o alicerce. A pedra angular de um edifício, ele é o alicerce que estrutura toda a edificação. Tá? Então, esse nosso Deus, ele pode ser a pedra que estrutura ou a pedra que confunde. De que lado estamos?
De que lado estamos? De que lado estamos? Convido você a se permanecer alicerçado na pedra angular que é Cristo Jesus, a pedra de sustento na nossa vida. Essa é a nossa lição de hoje. Que Deus em Cristo te abençoe, que aprendamos a exercer a gratidão a Deus. Vamos orar? Deus, eu te louvo, te agradeço, te bendigo por mais essa lição. Fica conosco, até a próxima lição, guarda os teus filhos, cada espectador, ó Pai, cada servo que apreciou essa aula, essa lição, cada aluno. E, ó Deus, que possamos mostrar ao Senhor na nossa prática de vida a nossa gratidão, o nosso muito obrigado e sejamos, ó Pai, praticantes de reciprocidade com o Senhor, sendo obediente à Tua palavra. É o que pedimos e agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Forte abraço e até a próxima aula.